Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje então vai ser sobre um tema que foi muito pedido por vocês aqui, que é sobre o jejum intermitente. Então eu vou fazer uma breve explicação do que é o jejum. Então, o jejum, ele é uma estratégia alimentar em que a gente fica um período em estado alimentado e um período em estado não alimentado, tá? É um período programado. E nesse período de estado não alimentado, a gente só pode consumir água, chá e café, sem adoçar, tá? Então, o jejum se resume numa estratégia alimentar. Quais são os benefícios do jejum, tá? Muita gente associa o jejum somente a emagrecimento, mas existem outros benefícios que envolvem o jejum intermitente, tá? Um deles, sim, é o emagrecimento. Então, o nosso corpo utiliza o nosso estoque de gordura como fonte de energia, tá? E com isso acaba causando, sim, um emagrecimento. Ele também ajuda a eliminar toxinas do nosso organismo, regula alguns hormônios, melhora a nossa função cerebral, contribui para o retardo de doenças, contribui também para o retardo do envelhecimento, reduz níveis de colesterol e controla diabetes e pressão arterial, tá? Então, são vários benefícios que o jejum pode trazer, incluindo também sensação de bem-estar, disposição. Eu sinto muito isso quando eu pratico o jejum, eu fico mais disposta, eu fico menos ansiosa, eu também consigo controlar mais os meus desejos de comida, né? Então eu tenho um controle maior das minhas vontades e isso me ajuda muito para manter o peso e também é uma estratégia que eu utilizo quando eu preciso emagrecer um pouquinho, tá? Quais são os tipos de jejum, então? Os jejuns, eles são classificados pelo tempo, né? Então, existe aquele que é de 12 horas em estado alimentado e 12 horas em estado não alimentado, tá? 16 horas de estado não alimentado para 8 horas de estado alimentado, 20 horas em jejum, 4 horas de alimentação, 24 horas, tá? O de 12 horas em jejum é considerado nível iniciante, 16 horas em jejum é intermediário, 20 horas em jejum é intermediário avançado e 24 horas é considerado um jejum avançado, tá? Então, como começar? Fazer uma janela alimentar de 12 horas e 12 horas em jejum, programar essas 12 horas, né? Comer nesse período de estado alimentado mais vegetais, porque os vegetais eles trazem mais saciedade e também mais nutrientes, então a gente precisa comer bem, né? Não é comer muito, comer bem nesses períodos em que a gente se alimenta, para o nosso corpo não ter uma deficiência de nutrientes, né? Então, tudo tem que ser muito bem programado. Diminuir gradualmente o consumo de carboidratos, principalmente os refinados, né? Que são os de farinha branca, e preferir aqueles de farinhas integrais, tá? Eu acho que seria interessante, ao invés de botar tudo integral, consumir mais carboidratos de origens vegetais que tenham um índice glicêmico um pouquinho melhor, um pouquinho mais baixo,
Um exemplo é a batata doce, tá? Eu consumo muita batata doce porque me traz uma saciedade, também me traz um aporte de carboidrato bom, né? De boa qualidade e tem bons nutrientes, né? Então eu acho que a gente tem que ter consciência dos alimentos que a gente escolhe, né? E nesse período também é importante que a gente beba bastante líquido, se hidratar bastante, porque pode dar uma sensação assim de boca seca, tá? Principalmente no início, quando começar a fazer um jejum um pouquinho mais longo, dá sim um pouquinho de boca seca. Então, se manter hidratado é uma boa estratégia, tá? Com água e com chá também, mas sem adoçar, tá? Alguns efeitos colaterais que eu já senti, tá? No início, quando eu comecei a praticar o jejum. Senti um pouco de oscilação de humor, isso dá sim, tá? Irritabilidade, até pode dar um pouquinho de fraqueza, boca seca. Então, é tudo uma questão de também escolhas, né? Vou sentir um pouquinho de fome, vai arder um pouquinho o estômago, mas os benefícios que eu vou sentir depois compensam. Então, a gente tem que saber fazer as escolhas que a gente acha que são melhores, né? Então, como saber se o jejum é pra mim, tá? Tem um esqueminha que até é fácil de achar na internet, que diz assim: na segunda-feira, coma normal. Na terça-feira, pule o café da manhã. Na quarta-feira, coma normal. Na quinta-feira, pule o almoço. Na sexta-feira, coma normal. No sábado, pule o jantar. E no domingo, coma normal. Até para você ir testando o seu corpo e ver em que refeição é mais fácil fazer o jejum, né? Eu, por exemplo, para mim é muito mais fácil jantar cedo e pular o café da manhã e só me alimentar depois, no outro dia, no almoço. Porque à noite a gente nem sente enquanto está dormindo fome, é mais fácil, eu acho que administrar isso à noite para mim. Então, o que eu faço? Geralmente ali eu faço um jejum de 16, 18 horas, são os jejuns que eu costumo fazer mais. Então, eu paro de jantar, eu janto cedo e a partir ali das 6 horas eu já não como mais nada e vou comer somente lá no almoço, no dia seguinte ao meio-dia. Então, aí já tem um período bem grande em jejum. Eu já tô acostumada a fazer porque eu sempre jantei muito cedo, então nunca foi um sacrifício para mim, sempre foi natural. Mas óbvio que eu fui, com o tempo, administrando melhor isso para conseguir cumprir os jejuns, né? Então, eu acho que você tem que testar, tá? Para ver o que fica melhor para você. Eu, por exemplo, cortar o almoço para mim é muito mais difícil do que cortar café da manhã, por exemplo. De manhã eu tô acostumada a tomar café preto sem adoçar e eu não sinto falta nenhuma de comer alguma coisa. Então, eu acho muito mais fácil administrar o jejum nesse horário. Mas esse esqueminha, ele é justamente para isso, para você testar aquilo que fica melhor para você e saber ali qual é o período que vai ser mais fácil de cumprir o jejum, tá? Pra gente não se sabotar também, porque é muito importante a gente ter consciência de que a gente tem uma tendência a se sabotar. Então, isso ajuda, tá? Também queria salientar alguns pontos importantes, tá? Quem tem problemas de saúde precisa consultar um médico antes de decidir fazer o jejum, tá? Para não ter consequências maiores na saúde, tá bom? Grávidas
e mulheres que estão amamentando também não é recomendado fazer o jejum. Procure também um nutricionista para lhe ajudar nessa fase de adaptação, também para programar a sua alimentação direitinho, lhe ajudar realmente a cumprir essa estratégia alimentar e ver se realmente é uma estratégia que fica bom para você, né? Não adianta nada sair fazendo e ter vários problemas de saúde, depois ter compulsão alimentar. Então, procure profissionais para lhe ajudar nisso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir, de dar o likezinho aí, para saber que você gostou do vídeo e que eu posso continuar fazendo vídeos nesse formato e com esses temas, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!